17h21. Vamos falar da Ponte Preta. Estamos em contato com João Brigatti, o homem forte do futebol da Ponte Preta. Alô, Brigatti, um abraço para você, boa tarde. Prazer tê-lo conosco uma vez mais. Tá tudo bem, Brigatti? Tudo bem, Batista. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É sempre um prazer ter a oportunidade de participar do seu programa e passar para os nossos torcedores, né, da Macaca, o dia a dia da Ponte Preta. A Ponte contratou algum jogador para essa janela que está abrindo hoje? Olha, Batista, abre hoje a janela de transferência e vai até dia 2 de setembro. Penso que temos um tempo maior para contratações em relação à outra janela de exceção que finalizou o mês passado, que naquela oportunidade trouxemos apenas o Léo Kovic para o lugar do Danilo Barcelos por causa de uma lesão no joelho. Estamos, sim, no mercado para fortalecer ainda mais o nosso elenco e, em cima disso, estamos tomando muito cuidado, né, com as avaliações de atletas que estão ou estarão, a partir de hoje, disponíveis no mercado. Todos nós sabemos que é uma situação difícil, um mercado escasso, com valores absurdos, que temos que para não estourar o nosso orçamento, tomar um cuidado muito grande e, ao mesmo tempo, tomarmos um cuidado de qual atleta que nós vamos trazer para fortalecer o nosso elenco, né? Então, são esses cuidados que nós estamos tomando, mas estamos atentos no mercado e, a partir de hoje, a gente entra em negociações com alguns atletas para poder fortalecer nosso elenco. Breno Beretta, estamos conversando com o João Brigatti. A sua pergunta, bebê. Bom, primeiro é um prazer muito grande falar com o Brigatti novamente. Faz muito tempo que eu não falo com o Brigatti, uma pessoa muito competente em tudo que faz, né? Foi competente como goleiro, foi competente como preparador de goleiros, competente como treinador e agora nessa função também. Tanto é que a Ponte está bem no campeonato e foi você que contratou, né, Brigatti? Eu gostaria de saber a respeito das posições. Quais são as posições que você considera que são mais carentes ou que vocês estão procurando nesse momento? E mais uma pergunta para emendar, se vocês estão negociando com o Kevin, lateral esquerdo do Paysandu. Um abraço, prazer em tê-lo novamente aqui na Bandeirantes. Ô, Breno, o prazer é meu, é uma alegria muito grande falar com você, que você seja muito feliz nesse retorno seu a Bandeirantes, que se trata de um grande profissional, né? Muito obrigado. Breno, acho que é muito importante a gente dizer que temos, sim, um bom elenco, né, com atletas mais experientes, que conseguem superar situações e dificuldades dentro da competição da Série C, e que estamos nessa Série C do Brasileiro, se não for o melhor elenco, mas com certeza está entre os 3, 4 melhores elencos do Campeonato Brasileiro que estamos disputando, que é o Campeonato da Série C. Isso é muito importante a gente deixar registrado, né? E é uma equipe com qualidade, com atletas experientes, como já disse, que pode performar ainda mais, né? Dentro da sua eficiência na pontuação, mas dentro de uma qualidade ainda mais na parte técnica e tática dentro dos jogos. Então, mas estamos, né? Já conversamos bastante com o Alberto Valentim em relação a contratações. Estamos em busca de fortalecer o meio de campo e principalmente o nosso ataque, para que a gente possa ter uma equipe extremamente competitiva a partir da pontuação que ainda falta para a classificação dessa fase, mas que na próxima, no andamento do campeonato mais importante, que é a segunda fase, a gente possa ter uma equipe bem competitiva para a gente conseguir o maior objetivo do ano, que é o objetivo do acesso para a Série B de 2026. Em relação ao Kevin, é um atleta que já
já estava contratado pela Ponte Preta há 3 meses atrás. Ele só não veio por uma situação de uma lesão que teve do colateral medial do joelho, que necessitou um tempo de 2, 3 meses para recuperação. E como foi no último jogo, estava pelo Paysandu, quem arcou, né, com a sua recuperação foi a equipe do Paysandu. Enfim, é um atleta que nos interessa sim, um atleta que a gente está conversando principalmente com seus agentes, que são os empresários, para que possa concretizar e finalizar essa contratação do Kevin. Bom, então significa que está tudo certo com o Kevin. Então esse é o primeiro reforço. Não, Batista, Batista. Não, Batista, não dá para a gente afirmar ainda, né? Esteve bem perto do Majestoso há 3 meses atrás, mas ainda falta algumas situações. Mas como já saiu na mídia aí, e a gente não pode jamais, né, passar informações equivocadas para os nossos torcedores, por isso que eu estou dizendo que não estou cravando, mas está bem adiantado sim. A Ponte corre o risco de perder algum jogador nessa janela, Brigatti? Muito importante essa pergunta, Batista, que nós tomamos um grande cuidado no início, na formatação desse elenco em dezembro, para o Campeonato Paulista, mas principalmente para essa competição da Série C, que é o objetivo nosso, de conseguirmos o acesso, que a Ponte não cabe nessa divisão. Então, estamos medindo esforços para que a gente possa conquistar esse acesso. E nós fizemos multa, né? Tem multa rescisória na maioria dos atletas. Acredito que pela performance no Campeonato Paulista, pela performance no Campeonato Brasileiro, tem sim equipes interessadas nos nossos atletas, mas que a gente não vai poder fazer nada se eles pagarem a multa rescisória. Mas pela nossa vontade, pelo empenho que nós tivemos e da formatação desse elenco, a gente não pretende liberar nenhum atleta. Breno. Obrigado. Eu queria saber o seguinte, né? Até na última entrevista, o presidente da Ponte, o Eberlin, ele falou o seguinte, ó, eu não estou contratando, quem está contratando, eu deixei tudo na mão do Brigatti e do Koyama, ou seja, aumenta a sua responsabilidade e aumenta também no final do campeonato a sua importância se a Ponte conquistar o acesso, né? Agora, desse elenco montado, eu até gostaria que você falasse para o torcedor, porque o torcedor, é claro, todos os dias manda mensagem, os times todos estão se reforçando, a Ponte ainda não conseguiu se reforçar, mas a Ponte está sempre figurando entre a primeira e a segunda posição. A Ponte, pelo que eu entendo, ainda não se reforçou e pelo que o presidente disse, só vai se reforçar se tiver grandes nomes aí à disposição, como você citou, para o meio-campo e para o ataque. Mas é claro, existe também a cobrança, e eu gostaria que você falasse sobre isso, para o time jogar um pouco melhor, para o time ter um desempenho um pouco melhor dentro de campo. Olha, Breno, em relação a contratações, nós vamos sim no mercado em busca de atletas com qualidade, que possam fortalecer a nossa equipe, que seja uma situação pontual, como já disse, temos que fortalecer o meio-campo, temos que fortalecer o ataque, mas que são, e nós estamos tomando um cuidado muito grande, por isso, até agora, nenhuma contratação, mas estamos atentos ao mercado, para que venham atletas para fortalecer e disputar diretamente a posição com quem está hoje como titular do time. Não adianta hoje a gente trazer atletas simplesmente para completar elenco. Então, a dificuldade do mercado é muito grande, os valores são astronômicos, uma Série C, um orçamento que não existe, o orçamento, na verdade, se torna inviável, mas é aquilo, a gente vai atrás dos atletas, a gente conversa em relação a dinheiro, a valores com seus agentes, e quando está sacramentado uma vinda, logicamente, a gente passa ao nosso presidente, o Marco Eberlin,
porque é ele que sabe os valores, né, a ser disponível nesse momento, para que não escolhe o orçamento e a gente tenha uma equipe competitiva. Então, estamos sim, pode ficar tranquilo, nosso torcedor, que a gente vai reforçar, como já disse, pontualmente, né, mas com atletas que venham para somar e que venham para ser titulares aí e ajudar a gente, principalmente na próxima fase, que é um campeonato totalmente diferente do que essa fase de classificação. Obrigado. O press kit que o Paulo Santana manda para a imprensa, eu estava olhando aqui, a Ponte tem 32 jogadores para a disputa da Série C. Press kit do último jogo aí que a Ponte venceu. Esse é o número ideal, e aí vindo o jogador e não saindo, tem possibilidade de aumentar esse número. Ou seja, qual é o número que a Ponte pretende trabalhar no término, depois do fechamento dessa janela? Olha, Batista, o ideal que a gente entende de 32 jogadores, como hoje está no elenco. Lógico que você não vai acertar em todas as contratações. Tem atletas que vêm, que a gente busca, né, e vislumbra uma qualidade técnica e tática nele, que ele venha para jogar e ser o titular na equipe, mas muitas vezes, ou algumas vezes, não performam dentro da equipe e passa a ser também uma situação de moeda no mercado. Principalmente nessa janela, tem alguns atletas, não vou poder citar nomes nesse momento, mas que têm, né, algumas procuras e estão disponíveis dentro do mercado. Para que a gente possa também trazer outros atletas com um pouco mais de know-how, um pouquinho mais de qualidade nesse momento para fortalecer a nossa equipe. E também a gente olhar os atletas da base, que eles possam, como tem feito, o Valentim tem feito, um rodízio muito grande de atletas da base treinando com o profissional, para que, se não for utilizado nesse momento do campeonato brasileiro, mas que possa, né, já adquirir alguma experiência junto ao profissional para o ano seguinte, né, que será muito importante. A gente conta muito com a base também. Mais uma, Breno. Obrigado. Você tem experiência como treinador, como auxiliar de treinador, e nessa função também você tem experiência. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como é o dia a dia com o Alberto Valentim, né? Porque a gente não pode acompanhar os treinamentos, esse tipo de coisa. Às vezes, quando o time não vai bem, o torcedor critica com relação ao desempenho do time, e eu gostaria que você fizesse um paralelo também com o nível da Série C, até porque a única vez que a Ponte jogou a Série C, você esteve em campo na Série C também, né? Exato, Breno. Eu acho que a gente tem que se atualizar a cada dia. Eu estou nessa função desde o início do ano, na verdade. Estou fazendo e cursando, né, o curso de executivo da CBF, um curso longo de 8 meses aí, 3 vezes na semana, começa às 6 horas, 18 horas, termina às 22 horas, para a gente poder se atualizar e saber o que a gente tem que fazer nessa nova função de executivo de futebol, né? Então, é muito importante a gente estar atualizado para que acho que quanto mais informação você tem, quanto mais você se dedica na sua profissão, acho que com mais qualidade você vai poder errar menos, né? Então é isso que a gente tem feito. A minha conversa com o Alberto é muito aberta, muito franca. É um treinador que eu aprendi bastante com ele, porque é uma pessoa que está sempre aberta ao diálogo, e a gente tem conversado bastante. Estamos muito felizes, né, com o Alberto. Lógico, tem situações dentro do campeonato e que todos cobram, né, uma melhor performance técnica e tática da nossa equipe, mas, como já disse, está sendo extremamente eficiente na pontuação, e eu acredito que a cada partida, principalmente nessa fase de classificação aqui, a equipe tende a melhorar muito ainda, para que a gente esteja preparado, principalmente para a próxima fase, que é a fase decisiva,
Entre os 4, todo mundo diz que sobe 4, né? Mas na verdade sobe 2. Porque quando você classifica para a próxima fase, se divide em duas chaves de 4 e você tem 2 vagas dentro dessa chave para poder subir. Então, um campeonato totalmente à parte, com uma dificuldade muito grande e que a gente vai, né, juntamente com toda a nossa comissão técnica, está preparado para esse campeonato à parte, para que a gente possa levar a Ponte Preta à Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Vamos lá, CH. As suas perguntas para o João Brigatti, que é o nosso entrevistado de hoje. Boa noite ao João. Eu tenho 2, João, e a primeira é a sua opinião sobre a qualidade técnica do jogo que o seu time está desenvolvendo. Boa noite. Boa tarde, CH. Ainda não é boa noite, né? 17h37, não sei se está certo o meu aqui. É sempre um prazer falar com você, CH. Assim, eu vejo uma evolução. Acredito que contra o Maringá, uma equipe muito difícil, que vai competir e disputar para a classificação também. A Ponte se comportou muito bem, logicamente, dentro do sistema um pouco mais reativo de jogo, e conseguimos a vitória. E aí a gente vem para jogar contra a Tombense, uma equipe que está lutando, né, para não cair da Série C para a Série D. Então, um jogo totalmente diferente. Uma equipe reativa que veio jogar por uma bola e quase conseguiu, né, o feito principalmente no primeiro tempo. E a equipe da Ponte, eu quero agradecer à torcida e dar os parabéns, porque em nenhum momento, do início ao final da partida, vaiou a nossa equipe. E sim, jogou junto com a nossa equipe. Isso é muito importante a gente deixar registrado aqui. Então teve a calma, a nossa equipe teve a calma de poder tocar a bola, de poder fazer as suas transições, impor o seu jogo. Se não foi um jogo brilhante em termos de finalizações, mas teve uma equipe bem postada em campo, e ao final da partida conseguimos uma vitória muito importante frente a uma equipe que veio para não jogar futebol, e sim apenas de marcação e tentar jogar por uma bola. Tenho certeza que vocês debatem sobre isso, por isso a pergunta. Onde, na avaliação de vocês, da comissão técnica e diretoria, o setor da Ponte que mais apresenta problema, Brigatti? Olha, CH, eu acho que é uma situação. O que mais evoluiu dentro do futebol hoje foi transição ofensiva e transição defensiva, né? Você ter uma equipe coesa dentro de campo, uma equipe compacta, uma equipe que saiba atacar e automaticamente se defender também. A equipe da Ponte Preta está numa situação, principalmente de se defender muito bem. É uma das defesas menos vazadas do Campeonato Brasileiro e, obviamente, que precisa, né, ter essa situação de poder também atacar um pouco mais e criar um pouco mais de dificuldade para as equipes adversárias, principalmente nos nossos domínios aqui dentro do Majestoso. Mas isso só vai ser feito, só vai conseguir melhorar nesse quesito, você treinando como tem sido feito e, logicamente, aprimorando dentro das partidas. Eu acredito numa evolução grande da Ponte e se preparando, principalmente nessa fase de classificação, que faltam alguns pontos ainda, para que a gente possa chegar muito forte dentro do quadrangular. Breno. Brigatti, você citou agora há pouco que está fazendo um curso na CBF de executivo. Eu acho uma informação muito bacana, até porque hoje o profissional tem que se preparar tanto dentro das 4 linhas, fora das 4 linhas, do planejamento também. Agora eu gostaria de saber o seguinte, até uma curiosidade, a Ponte Preta hoje ela tem um sistema para monitorar jogadores por todo o Brasil, na América do Sul também. Eu sei que tem alguns clubes até com profissionais só para fazer isso. A Ponte tem, caso não tenha, existe um planejamento para ter? Sim, nós temos nosso departamento de análise de mercado, de departamento também de análise técnica dos adversários e principalmente dos atletas, né? Mas a dificuldade, Breno, é muito grande. Hoje, para você trazer um atleta,
de Série A, de Série B, que estejam disponíveis no mercado, a parte financeira é um complicador. Outro complicador também é o tempo. Nenhum atleta quer vir para a Ponte Preta disputar uma Série C simplesmente por 3 meses de contrato, né, que é o mínimo que você pode executar um contrato. Já querem o Campeonato Paulista. Por quê? Porque a camisa da Ponte Preta é uma camisa forte, é um clube que, na verdade, te dá uma visibilidade muito grande, então cria essa dificuldade, principalmente na contratação. Nós queremos, no momento, para o campeonato da Série C, porque nós vamos subir, vocês podem ter certeza disso, né? E para o ano que vem, a gente precisa, logicamente, ter uma equipe também mais qualificada de Série B para poder disputarmos bem. Então, você já pensa nesse campeonato, né, no acesso, você tem que pensar no Campeonato Paulista também, e temos que pensar com atletas para o ano de 2026 da Série B. Então, é uma dificuldade muito grande, mas que a gente tem estudado bastante os atletas aí, e eu tenho certeza que logo, logo chegará alguns atletas para fortalecer e bem a nossa equipe. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. E aí, Tigrão, a sua pergunta ao João Brigatti. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Um grande abraço ao João Brigatti. Muito obrigado por estar aí nos atendendo. João, você disse que conversa muito com o Alberto, isso é absolutamente normal e salutar. Nós já podemos fazer uma leitura da estratégia da Ponte, de que ela vai jogar sempre de uma maneira em casa. Eu estou falando a escalação e a plataforma tática. Não a estratégia, mas a escalação e o esquema tático. De que a Ponte já definiu que em casa ela joga como uma espécie de 4-3-3, como jogou no último jogo, e fora ela faz a linha de 5 e com 2 a 3 marcadores à frente da linha de 5, para nada permitir para o adversário, como nós vimos em Maringá. Poderíamos dizer, talvez essa pergunta fosse mais apropriada para o Alberto, mas você está no dia a dia. Poderíamos dizer que a Ponte já definiu uma plataforma em casa e outra fora, para não ficar tão vulnerável às críticas da torcida e de parte da imprensa, das vezes em que ela em casa não ganhou e jogou com 3 zagueiros. Grande abraço, João. Ô, Tigrão, é sempre um prazer falar contigo. É o que tem acontecido nas últimas partidas, né? Você jogando com uma linha de 5 fora, jogando um 4-3-3 em casa, ou um 4-2-3-1, na verdade, com o Elvis como meia. O que a gente pede, né, principalmente para a nossa torcida, que tenha, né, como teve na última partida, esse apoio do início ao final, para que passe, né, uma confiança, como passou nessa partida frente a Tombense, para que os atletas possam ter a evolução, porque a gente entra, assim, dependendo, logicamente, do adversário, dentro de casa você tem que atacar, você tem que amassar o adversário, você tem que marcar pressão na saída de bola deles, mas não é todo jogo que isso você vai conseguir, né? O mais importante é você ter uma equipe equilibrada em todos os setores, tanto dentro de fora como fora de casa. Então, fora de casa, nós temos conseguido, né, ter esse equilíbrio um pouco maior do que nós temos dentro de casa, por fator de ser uma equipe que vá buscar o resultado o tempo todo, que a torcida exige isso. Mas, como eu já disse, isso é uma tarefa para o Valentim, com a nossa equipe. Estamos vendo também uma evolução da nossa equipe, e eu acredito que essa equipe vai estar muito bem preparada para o quadrangular, que é o objetivo nosso, né? Ter uma equipe forte, conseguir a pontuação para o acesso. Obrigado. Essas aulas que você tem da CBF, você tem as aulas pela internet, EAD, é isso? Exatamente, Batista. EAD, 3 dias na semana, às 18h30 até às 22 horas. Depois nós teremos também as aulas presencial, que vai ser no Rio de Janeiro. Enfim, um curso
curso que a gente muito bom, assim, a gente fortalece muitas ideias da gente, né? E passa, né, situações também novas. Enfim, um curso que eu assim, indico para quem queira, né? Para quem quer ser executivo de futebol, que faça esse curso pela CBF, porque tem vários profissionais que passam coisas muito boas para a gente. Quem que dá aula, ô Brigatti? São professores, tem executivos de futebol também, pessoal de fora do país também que dá essas aulas para nós. Enfim, é uma grade bem diferenciada, que eu tenho aprendido bastante, adquirido uma boa experiência aí. Logicamente, a gente facilita um pouco mais para pôr em prática, né? Principalmente nas contratações de atletas, para que você possa errar o menos possível, até porque hoje qualquer atleta, como eu já disse, são valores fora da realidade aí. Quanto menos você errar, você não pode, na verdade, onerar, né, os cofres dos clubes, né? Isso é o mais importante, Batista. Valeu, Brigatti, um grande abraço, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a todos, um grande abraço, em especial ao nosso torcedor Ponte Preta. Aí, João Brigatti, nosso entrevistado especial